Net zero has gone viral. Você provavelmente já ouviu a expressão net zero. E o movimento Ambição Net Zero, que é um movimento... O avanço de eventos climáticos extremos passa também pelo net zero. Cada vez mais se fala em net zero, e pode ter certeza que com a chegada da COP você vai ouvir esse termo ainda mais. Mas o que significa net zero na prática? Do que a gente está falando exatamente? De cara eu posso te dizer que a busca pelo net zero planetário ou deveria ser a grande missão coletiva para evitar as consequências ainda mais graves da mudança do clima. O net zero também é uma das principais, talvez a principal razão de ser das COPs e das negociações internacionais, como as que o Brasil vai receber daqui a um mês em Belém. A ciência já deixou claro faz muito tempo. Estabilizar a temperatura da Terra em um nível seguro, entre aspas, depende integralmente do net zero. Tem até uma data para isso acontecer, 2050. A gente vai chegar lá? É difícil fazer previsões num horizonte distante, mas os sinais atuais não dão muita razão para otimismo. É isso que eu vou tentar te explicar nesse episódio do Carbono Zero. Eu sou o Sérgio Teixeira Júnior e esse é o Carbono Zero, podcast do Reset que explica na prática porque a gente precisa encontrar novas maneiras de produzir e de consumir para evitar o pior da crise do clima. A cada 15 dias a gente traz histórias da construção de uma economia diferente, de baixo carbono que respeita o planeta e as pessoas. Esse episódio tem o patrocínio do Bradesco. Net Zero ou Net Zero é um termo importado do inglês. A tradução literal é balanço líquido zero. Nesse caso, um balanço líquido zero do carbono que é lançado na atmosfera. É uma conta simples de fazer. Você pega quanto nós emitimos de carbono em um ano, por exemplo, e subtrai desse número quanto o planeta conseguiu absorver. Quando esse balanço chegar a zero, nós não vamos mais estar aumentando a concentração de CO2 na atmosfera, que é a causa do aquecimento global. Ou seja, alcançar esse net zero no planeta é o que a gente tem que fazer para estabilizar a temperatura da Terra. Os quase 200 países que fazem parte do Acordo de Paris se comprometeram em atingir essa meta até 2050. O net zero é importante porque só assim o mundo vai conseguir limitar o aumento da temperatura em 1,5 graus acima da era pré-revolução industrial. Os cientistas já dizem há muito tempo que passar desse limite vai trazer consequências ainda mais graves do que a gente está vendo. Et de s'efforcer de limiter cette augmentation a 1,5 degré. É por isso que durante a COP você deve ouvir falar bastante da meta de 1,5 graus, e ela está diretamente relacionada com o net zero. Bom, essa é uma versão básica e resumida do que significa esse net zero global, esse balanço líquido zero de carbono. A conta pode ser simples de fazer, mas chegar no resultado que a gente precisa é complicado demais. Tem uma analogia muito usada para falar desse assunto e que ajuda a entender melhor a nossa situação. É o orçamento de carbono. Pensa nas nossas contas pessoais. Você tem basicamente 2 jeitos de equilibrar um orçamento. Ou corta as despesas ou ganha mais, entra mais dinheiro. Na contabilidade de carbono é um pouco diferente. A gente tem controle sobre os gastos, que nesse caso são as emissões causadas pelo homem, como queimar combustíveis fósseis ou destruir florestas. Só que sobre o outro fator da conta, a gente não tem o mesmo controle. O planeta consegue absorver mais ou menos metade do carbono que é gerado por atividades humanas. Isso hoje. A mudança do clima ameaça diminuir essa capacidade de absorção. A destruição da vegetação natural, o aumento da temperatura dos oceanos, tudo isso significa que os 2 principais sumidouros de carbono estão ficando menos eficientes. Para botar as contas em dia, a solução é reduzir as emissões, gastar menos. So we've got 6 years until we hit, we've got 6 years of current levels of emissions before we hit the 1.5 degree target. Esse foi o Steven Sitch, da Universidade de Exeter, na Inglaterra. Ele estava falando na COP do ano passado. O Steven é um dos coordenadores de um consórcio que tem 120 cientistas de quase 20 países e que mede anualmente o nosso orçamento de carbono. Eis o que ele disse na gravação. A gente tem uns 240 bilhões de toneladas na conta para manter viva a meta do 1,5 graus. Pode parecer um número grande, mas a cada ano o mundo emite 40 bilhões de toneladas. Aqui é outra conta simples para fazer. No ritmo atual, a gente vai estourar esse orçamento de carbono em 6 anos. Esses dados são do levantamento do ano passado e eles vão ser atualizados em Belém. Eu aposto que não vão vir números melhores. Nada é impossível, claro, mas digamos que é altamente improvável que o mundo não passe desse limite. As emissões globais continuam crescendo. Não tanto como no passado, mas isso não é suficiente. Esse platô que a gente tem hoje não é o bastante. A curva tem que começar a apontar para baixo o quanto antes. Tá, mas e aí? A COP de Belém vai fazer alguma coisa a respeito disso?
Sim e não. Num dos próximos episódios do podcast eu vou explicar o que é uma COP, o que ela pode e o que ela não pode fazer. Aqui o importante é saber o seguinte: os países prometeram entregar até esse mês suas novas NDCs, que são as contribuições nacionalmente determinadas, os planos nacionais de descarbonização. Com todos eles na mão, na COP30 a gente vai conseguir ter uma ideia mais precisa do quanto o mundo está distante do objetivo do Net Zero e do 1,5 grau. Só que os países têm autonomia total para dizer na sua NDC o quanto eles vão fazer e em que velocidade. O Net Zero mundial em 2050 não quer dizer que todos os países vão chegar nesse balanço zero ao mesmo tempo. A China, por exemplo, só pretende chegar lá em 2060 e a Índia só em 2070. O argumento desses dois países é que cortar emissões no ritmo mais rápido custaria caro demais e, mais importante, comprometeria a capacidade desses países de se desenvolver economicamente, de melhorar a qualidade de vida das suas populações. Não seria justo, considerando que os países ricos se desenvolveram queimando combustíveis fósseis e são os grandes responsáveis pela emergência climática. Numa reunião de cúpula que aconteceu há 2 semanas na ONU, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tocou nesse assunto. As contribuições nacionalmente determinadas são o mapa do caminho que guiará cada país nessa mudança. Elas não são meros números ou percentuais. São uma oportunidade para repensar modelos e reorientar políticas de investimentos rumo ao novo paradigma econômico. Para que isso ocorra em escala global, nações ricas precisam antecipar suas metas de neutralidade climática e ampliar o acesso a recursos e tecnologias a países em desenvolvimento. E aqui cabe uma observação: o Brasil promete chegar no Net Zero em 2050. A gente não precisa fazer uma transição energética tão grande, tão profunda, como a China e a Índia. A gente já continua a falar de Net Zero, mas antes vamos ouvir uma mensagem do Bradesco. Já voltamos. No Bradesco, a sustentabilidade é parte da estratégia. Guia decisões e está presente nas operações e em cada relação construída com seus stakeholders. Em um cenário de urgência climática e busca por soluções de baixo carbono, o Bradesco quer continuar sendo o banco que conscientiza, apoia e constrói negócios transformadores e comprometidos com o futuro do planeta. Mais do que uma instituição financeira, é um catalisador de transformação. A construção de um mercado mais verde e inclusivo começa com a forma consciente de alocação de capital e incentivo de práticas sustentáveis em toda a cadeia de valor. A estratégia de sustentabilidade do banco reflete esse compromisso. Tanto que está mobilizando 350 bilhões até o final deste ano em finanças sustentáveis e climáticas, com soluções inovadoras, apoio a setores-chave e consultoria especializada para acelerar a jornada rumo a uma economia de baixo carbono. Contribuir com essa agenda é investir no Brasil mais verde, mais justo e preparado para o futuro. Bradesco. Nosso compromisso é com todo mundo. Eu queria te lembrar de seguir o Carbono Zero no seu tocador de podcasts. A gente te contou histórias de alguns setores da economia e como eles estão mudando, ou tentando mudar para tentar tornar real essa economia de baixo carbono. E a partir dos próximos episódios, a gente vai se concentrar na COP30. Vamos te explicar o que é, como funciona a conferência, por que ela é tão importante. E claro, vamos trazer a cobertura completa direto de Belém. Toda a equipe do Reset vai estar lá. Se você já acompanha o podcast, deixa uma avaliação e recomenda para os seus amigos. Isso faz toda a diferença para alcançar mais gente. Como eu disse, a COP não pode impor obrigações. E tudo que é decidido numa COP precisa de consenso de todos os países. Qualquer decisão que queira colocar, por exemplo, metas concretas ou um prazo para reduzir o uso de combustíveis fósseis, por exemplo, é sempre obstruída pelos grandes produtores de petróleo. Um exemplo claro é a Arábia Saudita. Ao mesmo tempo, a COP dá alguns sinais importantes para o mundo. As NDCs, que são os planos de descarbonização, mostram as prioridades, as ações que os governos pretendem tomar. Isso se reflete na decisão das empresas, na economia real. E tem um outro ponto muito importante. Uma das ambições do Brasil, como presidente da COP30, é aproximar o mundo da diplomacia do mundo real, entre aspas. Só os governos nacionais são parte formal da COP. Os governos regionais, as ONGs, os cientistas, as empresas, todo esse resto não senta nas mesas de negociação nem tem poder de decidir. E esses outros atores são fundamentais para implementar o que é decidido nas COPs, com uma diferença importante.
Eles não dependem de unanimidade para agir. Um dos grandes objetivos do Brasil, como anfitrião da COP30, é criar essa mobilização coletiva, ou um mutirão, como diz o presidente da conferência, o embaixador André Corrêa do Lago. Isso envolve os atores que não são parte formal da COP, como também os próprios países. Um exemplo é o TFFF, Fundo de Florestas, que vai ser lançado oficialmente em Belém. Eu falei dele no episódio passado do podcast. O fundo é uma iniciativa totalmente ligada aos objetivos do Acordo de Paris e das COPs, mas não faz parte da agenda oficial das negociações. O TFFF é parte do que eles chamam de agenda de ação. Essa mobilização é importante, só que esse mutirão todo é voluntário, só participa quem quer. O cenário não é muito animador, e eu nem falei dos Estados Unidos, hein? Que saíram do Acordo de Paris e não vão fazer nada, pelo menos no nível do governo federal, para contribuir nessa luta contra a mudança do clima. E se o Net Zero não chegar, ou se vier muito tarde? Uma certeza é que a gente vai ver mais eventos extremos e algumas consequências que a ciência nem consegue prever. Isso vai depender em grande medida de quanto a temperatura vai aumentar. Mas não chegar no Net Zero em 2050 não significa um fracasso completo. Algumas áreas que hoje são desmatadas podem ser recuperadas. Isso leva tempo, é claro. Não dá para imaginar que a superfície do planeta vai ficar coberta de árvores. Mas já é uma ajuda a aumentar esse tal sumidouro de carbono. E tem uma outra possibilidade que é mais polêmica. Existem tecnologias que tiram o carbono do ar. Alguns projetos já estão fazendo isso. Só que eles custam caríssimo e, pelo menos por enquanto, não fazem diferença nenhuma na contabilidade de carbono global. Tem gente que diz que esse tipo de investimento é desviar a atenção do problema verdadeiro, que é emitir menos carbono. Mas, do outro lado, tem um argumento a favor da tecnologia que parece bastante razoável. O carbono emitido hoje fica centenas de anos na atmosfera. Se o mundo estourar o orçamento, talvez a gente precise desses aspiradores em algum momento do futuro. Será que não é melhor apostar nessa tecnologia desde já? O Carbono Zero é um podcast do Reset. Entra no site www.capitalreset.com. Reset é R-E-S-E-T. Se inscreve para ser avisado em primeira mão das melhores e mais completas informações sobre negócios e finanças sustentáveis. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Sérgio Teixeira Júnior. A edição é do Rafael Lana. A trilha sonora é do Curumim. A arte é do Rogério Testa. E essa é a equipe do Reset. A publisher é a Vanessa Dash. Eu, Sérgio Teixeira Júnior, sou o editor. A Thaís Fôlego é a editora assistente. O Eduardo Laviano e a Clarissa Freiberger são os repórteres. A Ana Paula Alfano é a editora de conteúdos de marca. E a líder de marketing e experiência do cliente é a Letícia Frazão. Se você tiver algum comentário, sugestão ou só quiser mandar um alô, a gente tem um e-mail. oi@capitalreset.com. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio.